Olá, sejam bem-vindos à apresentação do nosso projeto Crop Buddy. Eu sou Lucas Grade Messias, estou junto com meus parceiros Pedro Bonelli e Diogo Ferreira Biller. Bom, antes de falarmos um pouco melhor sobre o Crop Buddy, gostaríamos de falar um pouquinho do o que incentivou a gente a começar o nosso projeto. Infelizmente, é a fome. Depois de uma década constantemente caindo, a fome voltou a crescer no mundo. Hoje, cerca de 10% da população mundial passam com esse problema. Só entre 2019 e 2022, 150 milhões de pessoas começaram a passar por algum tipo de problema com a subnutrição. E só aqui no Brasil, 60 milhões de pessoas passam problemas com insegurança alimentar. Depois de ver essas estatísticas, começamos a pensar em outros países, em outros continentes e no mundo. E assim, chegamos a essas estatísticas da FAO, que mostram os países que mais sofrem com a fome no mundo. Infelizmente, a Ásia lidera, com 527 milhões de pessoas passando com a fome. A África subsaariana, 223 milhões de pessoas afetadas. E a América Latina, continente no qual nosso país está, 47 milhões de pessoas afetadas com a fome. Com as estatísticas começamos a pensar, bom, se hoje, em 2023, passamos com tantos problemas com a fome, imagina com um constante crescimento da população. De acordo com a ONU, em 2050, cerca de 9,5 bilhões de pessoas estarão na Terra. E assim, consequentemente, o aumento da preocupação sobre essa incapacidade de atender a demanda da produção de alimentos continua crescendo. E é assim que o Crop Buddy surgiu. A partir do que o Lucas falou, a gente pode perceber que a agricultura é uma coisa essencial para acabarmos com o problema da fome no mundo. Falando agora mais especificamente sobre a nossa solução, a principal funcionalidade que o Crop Buddy oferece é a geração de recomendações de práticas sustentáveis de agricultura geradas através de um modelo de AI generativa. Essas recomendações são 100% individualizadas para cada usuário, pensadas para ajudar o agricultor a deixar a sua produção o mais eficiente e sustentável possível. Elas são geradas a partir de dados fornecidos pelos usuários e via sensores. Os dados dos usuários que coletaremos serão o orçamento, a localização da propriedade, a cultura que ele planta, o tamanho da propriedade e os dados que coletaremos via sensores são clima, características do solo como nutrientes, umidade, pluviosidade e a topografia. Os nossos usuários utilizarão o nosso sistema através de um aplicativo mobile, onde poderão cadastrar os terrenos e integrar os sensores que possuem suas propriedades. Na nossa plataforma, os usuários vão receber essas recomendações em forma de texto, em linguagem natural e de compreensão simples. Nosso modelo gera sugestões apenas factíveis e de grande efetividade. O Crop Buddy realiza 100% do trabalho de análise de dados por parte do usuário, gerando soluções efetivas e condizentes com a realidade de cada um. Ele também auxilia na implementação, fornecendo um passo a passo completo para o usuário. As soluções geradas pelo nosso sistema englobam técnicas de plantio sustentável como rotação de culturas, agricultura de precisão, compostagem, irrigação com gotejamento, entre muitas outras. Bom, agora podemos fornecer uma visão mais detalhada sobre a nossa análise de mercado. Começando a falar sobre o nosso público-alvo. O ponto principal é que o nosso público-alvo vai ser extremamente abrangente. E isso é por causa do caráter adaptativo da inteligência artificial generativa, visto que as sugestões geradas pelo Crop Buddy são inteiramente dependentes das condições iniciais de um agricultor. Então, o céu é o limite quando se trata de possíveis usuários, atendendo desde agricultores menores, com poucos recursos, espaço limitado, técnicas menos complexas e até mesmo menos experiência, até agricultores maiores, com máquinas industriais, diversos empregados e um orçamento alto. Nesse quesito, o Crop Buddy não discrimina e contribui em todos os níveis de agricultura possíveis. Outro fator externo de mercado importante são os softwares já existentes que ajudam na agricultura. Identificamos 3 em nossas pesquisas: o Aegro, o Agrobit e o Perfarm. E em nossas análises, nós percebemos que o foco dos softwares já existentes, ao menos os mais famosos, são na gestão financeira e no planejamento agrícola. E é aí que o Crop Buddy entra com seu diferencial, trazendo sugestões sobre sustentabilidade, se diferenciando dos softwares existentes e trazendo uma alternativa sustentável para melhorar a produtividade dos agricultores. Depois de apresentarmos todos os nossos tópicos,
dá para entender que uma agricultura sustentável e produtiva é essencial para combatermos não só a fome, mas a insegurança alimentar. E não só hoje, mas no futuro. Dito isso, você pode se perguntar, dentre todas as plataformas e softwares existentes no mercado, por que escolher o CropBuddy? Nosso sistema apresenta dois principais diferenciais. O primeiro deles é que ele foi pensado e projetado especialmente para pessoas com dificuldade na interação com sistemas digitais e, portanto, suas funcionalidades e interações com o usuário são feitas da forma mais fácil e intuitiva possível. O segundo dos nossos diferenciais é que utilizamos técnicas avançadas de Data Analytics e Machine Learning para assegurar que o nosso modelo gere recomendações que não somente gerem valor para o usuário, mas que também sejam fáceis e implementáveis no cotidiano. Bom, muito obrigado pela atenção e muito obrigado por disponibilizar o tempo para apresentarmos o CropBuddy.